Mas hoje, excepcionalmente, nós temos o professor Guilherme Estrela, da Petrobras, aqui, e eu gostaria que o professor José Martins Eduardo nos apresentasse o nosso palestrante de hoje. Ok, boa noite a todos. E esses seminários que nós estamos organizando aqui no campus de São Carlos, que se iniciaram com a discussão sobre energia nuclear, com o almirante Otton, depois com o general Lessa, sobre a Amazônia, agora sobre a Petrobras. O próximo seminário, se tudo ocorrer bem, será sobre os submarinos nucleares que estão sendo construídos aqui em Iperó, pela Marinha Brasileira. E vamos ter outros seminários seguidos a esse, todos focalizando as questões da nação, os debates nacionais, e, portanto, eu convido os senhores para ouvirem o hino nacional. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, quadro do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta fâbula, mas no futuro e glória no passado, mas cernes da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta, detém quem te adora a própria morte, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Antes de apresentar o Guilherme Estrela, eu gostaria aqui de apresentar um outro engenheiro da Petrobras, que é o Diomedes Cesário, que está conosco aqui. O Diomedes foi presidente do Centro Acadêmico Armando Salles de Oliveira,
no fatídico ano de 1970 ou 71, quando eu aqui cheguei em São Carlos e encontrei um ambiente de medo, de terror, de dificuldades de todos os níveis. Os estudantes praticamente não iam ao centro acadêmico, os professores estavam assustados por causa das cassações, e o Diomedes foi a luz, assim, para várias gerações. Graças a ele, se iniciou um processo de reconstrução democrática aqui em São Carlos, que se irradiou para todo o país através dos seminários de engenharia, através da posterior formação da UNE. E a cidade de São Carlos deve muito a ele também, porque várias pessoas que foram formadas aqui em São Carlos foram formadas a partir das atividades do DEL, do Raduan e do Flavinho e de outros jovens estudantes, engenheiros. E se São Carlos hoje tem essa característica de ser uma cidade de intelectuais, uma cidade moderna, uma cidade em que você tem lideranças de mente aberta, a primeira pessoa que iniciou esse processo todo foi o Diomedes, e é por isso que eu faço uma pequena homenagem a ele. E agradeço a você pela paciência que você teve conosco, nos educando e dando um exemplo de comportamento acadêmico, profissional e político. Eu vou contar só uma história do DEL, que foi quando, diz a lenda, né, foi quando saiu no Jornal do Brasil que ele tinha sido indiciado num inquérito policial militar, pela ditadura militar, e alguns estudantes foram ao alojamento comunicar-lhe que ele tinha sido citado, que tinha saído o nome dele no Jornal Nacional, e que, portanto, a prisão, se não era iminente, era um inquérito, era iminente. E o Del, bom aluno, bolsista da física aqui, engenheiro, estudando para a prova. E as pessoas entraram, segundo a lenda, e disseram a ele: olha, nós viemos aqui falar com você. A resposta foi o seguinte: se vocês vieram me dizer que eu fui enquadrado na Lei de Segurança Nacional, eu já sei, mas agora eu tenho que estudar para a prova de amanhã, e essa questão eu vou resolver amanhã. Então, essa é o tipo de comportamento que o Del nos ensinou, e por isso que todos nós temos, tanto na Petrobras como aqui, um carinho muito grande por ele. Muito bem. Esses seminários, que nem eu falei a vocês, são seminários da nação, e o Estrela é um homem da nação. Eu acho que nós temos que nos orgulhar da Petrobras, porque é uma grande conquista da sociedade brasileira. A legislação que formou a Petrobras foi feita aqui em São Carlos pelo Eusébio Rocha, que foi quem fez a lei que deu origem à Petrobras. Era um político aqui de São Carlos, velho Eusébio. E então, a ideia nossa é essa, e é colocar a universidade em compasso com a nação. A universidade deve auxiliar e se preocupar com os problemas da nação. Então, essa é a mensagem que eu dou para os estudantes, para os professores, para todos nós, porque o Brasil vive um momento bastante interessante, então nós devemos todos olhar a nação. O Estrela, pelo próprio nome, ele é um homem que teve uma qualidade muito grande, e talvez até um pouco de sorte, de participar desse processo de exploração na direção do Departamento de Exploração da Petrobras. Ele tem uma carreira que se inicia em 1964, quando ele se formou em Geologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E logo após, em 1965, possivelmente, ele já estava na Petrobras. E depois desse período, foi um período em que o Guilherme Estrela trabalhou praticamente em todos os lugares possíveis da Petrobras, pela lista que eu vi, em vários departamentos, no Iraque, na Argentina. Realmente é uma das pessoas que tem toda uma vida dentro da empresa, que tem toda uma dedicação
dentro da empresa e agora está no comando desse processo fantástico que é a descoberta do pré-sal. Eu acredito que as pessoas não estejam entendendo a importância do pré-sal e dessa descoberta para a nossa nação. E é por isso que eu tenho um prazer imenso de trazer a São Carlos e apresentar a vocês o geólogo Guilherme Estrela. Tudo bem. Boa noite a todas e todos presentes. Eu vou começar, professor Hortos, também fazendo uma homenagem ao Diomedes. O Diomedes, na companhia, ele também é um exemplo de cidadania, de luta pelos direitos do cidadão, de luta pelo direito que o empregado da Petrobras tem de participar politicamente das nossas associações profissionais. Então, o Diomedes é realmente um exemplo e até nossas histórias estão, de certa forma, ligadas, porque eu era superintendente sempre e fui envolvido numa injustiça que fizeram com o Diomedes. A Petrobras tinha, naquela época, de 2 em 2 anos, um processo de promoção ao topo da carreira de engenheiros, de técnicos, engenheiros, geólogos. E o Diomedes era o primeiro da lista do centro de pesquisa. Era uma unanimidade em termos de competência. Mas ele era diretor ou presidente, acho que era presidente da Associação dos Engenheiros do Petróleo, a EPET. E eu levei a lista lá na diretoria da companhia e, bom, o processo seguiu normalmente, até que fomos surpreendidos que, imagina, no governo era Itamar Franco, se não me engano, Itamar Franco, O governo já, não era o governo da ditadura, não, o governo já democrático, essa coisa toda, E não aceitaram, simplesmente não aceitaram, porque o Diomedes era presidente da Associação de Engenheiros e não aceitaram que ele fosse promovido, quer dizer, barraram a promoção do Diomedes, quer dizer, uma coisa absolutamente inaceitável, uma barbaridade. E aí eu também não aceitei isso e pedi demissão entreguei o cargo de superintendente-geral do Centro de Pesquisa, de modo que Diomedes e eu temos e isso, quer dizer, tal foi a revolta, quer dizer, a indignação tomadas por todos, de que todos foram tomados pela essa injustiça que foi feita com o Diomedes. Depois ele foi promovido e tudo mais, aí a vida continuou. Mas, de qualquer maneira, é uma pessoa que, para nós, na Petrobras, representa também como para vocês aqui, uma referência de cidadania, de cidadão que participa da vida política brasileira e que tem um nível técnico excepcional. Muito bem. Eu aceitei de muito bom grado o convite e honrado mesmo o convite de vir aqui a São Carlos, porque você disse uma coisa certa, quer dizer, talvez ainda nós não estejamos dando conta da dimensão que é a riqueza que o Brasil tem nas suas 3 principais bacias sedimentares produtores de petróleo, qual seja o Espírito Santo, Campos e Santos, e que nós estamos apenas levantando as primeiras, descobrindo isso, para colocar à disposição da sociedade brasileira. Então, a empresa é uma empresa que conta com a participação da Universidade Brasileira, nós temos os nossos inúmeros programas e projetos com a Universidade Brasileira, e certamente a universidade vai ter um papel fundamental no desenvolvimento do que a gente está chamando de pré-sal brasileiro. Então, o ambiente é esse mesmo, ao mesmo tempo é importante que a gente fale e transmita as informações a quem, como vocês todos, jovens ainda, mas que já participam da vida política brasileira, já decidem, através do voto e dos movimentos, da mobilização política, já decidem a vida brasileira, a vida política brasileira, e certamente serão quer dizer, vocês herdarão esse país, e já participam dele, mas herdarão esse país como cidadãos daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos, quando essas riquezas efetivamente estiverem ampla e completamente à disposição da sociedade brasileira e do Brasil. Muito bem. Então, mais uma vez, para também não prolongar a minha introdução, nós temos feito inúmeras palestras. Nós, que eu digo, é a área de exploração e produção.
Temos feito inúmeras palestras por todo o Brasil, em universidades, em sindicatos, no Congresso Nacional, nas Forças Armadas, enfim, em todos os lugares em que nós temos oportunidade de levar essas informações, nós temos levado, né? Não só com a minha participação, mas com a participação dos gerentes e de profissionais do departamento da área de exploração e produção, porque sabemos que, isso, repetindo que mais uma vez o que você falou, quer dizer, a dimensão disso ainda nós estamos ainda no começo enfim, de mostrar ao povo brasileiro o que esse país tem em mãos em termos de energia com respeito à indústria petrolífera. Muito bem. Então, preparei os slides. Naturalmente, depois eu estarei absolutamente disponível para responder qualquer tipo de pergunta, não só em relação ao pré-sal, mas à Petrobras, né? Enfim, não temos nenhum tipo de dificuldade em debater, em trocar ideias, enfim, sobre qualquer assunto que seja. Como é que vai ser, Ricardo? Esse é um slide preparado pelos advogados, porque para nos precaver de informações que, enfim, nós somos obrigados a publicar esse slide. Pode seguir. Bom, um dos assuntos que todos nós, habitantes desse planeta, discutimos, é a utilização de combustíveis fósseis como energético, como principal energético, né, que move, enfim, a civilização humana, né? E os efeitos no meio ambiente estão aí conhecidos por todos. Como geólogo, sou obrigado a informar que a Terra, o planeta Terra, ele se encontra num período de aquecimento, né? Quer dizer, a última glaciação, e aí o professor Dimas e o Ricardo aqui me corrijam se eu estiver errado, a última glaciação terminou, quer dizer, esse período de aquecimento começou há cerca de 11, 12 mil anos atrás, né? Então a Terra naturalmente está no período de aquecimento. E esse aquecimento vem sendo, a taxa de elevação, de crescimento desse aquecimento vem sendo observada já. Mas não há dúvida que a partir de meados do século XIX, né, com a utilização primeiro do carvão e depois do petróleo absolutamente extensiva, essa taxa vem subindo enormemente, né? Mas, ao mesmo tempo, né, e aí é um problema da sociedade, é o nosso problema, né, o problema de vocês. Como é que nós vamos equilibrar, né, em termos de preservação do meio ambiente, né, em termos de, enfim, de assegurar que a vida continue pujante nesse planeta com a utilização do petróleo, né? Porque o petróleo faz parte das nossas vidas. Quer dizer, o ser humano não vive sem o petróleo. Não é só do ponto de vista energético, não. O futuro do petróleo é na petroquímica. O presidente da companhia, o presidente Gabriele, que tem uma filha ligada a uma ONG ambientalista, era uma ativista, né? Ele costuma dizer que o petróleo salvou as baleias, é verdade, né? Se o petróleo não tivesse sido descoberto na passagem do século XIX para o XX, as baleias já não existiam mais, porque a grande fonte para iluminação, né, e tudo mais era o óleo de baleia, era o espermacete, aquela coisa toda. Então o petróleo já fez uma boa parte, né, que salvou as baleias. O petróleo salva as florestas, né, porque os plásticos de engenharia substituem a madeira, né? Hoje não pode-se construir um edifício inteiro sem madeira, né, apenas com plástico de engenharia. Então, a petroquímica é efetivamente o futuro do petróleo. Mas, ainda assim, nós vamos passar algumas décadas dependendo do petróleo, da energia do petróleo e do gás natural, né? E energia é a base do desenvolvimento das sociedades, pelo menos até agora. Não se conhece uma sociedade desenvolvida, justa, igualitária, e que não tenha na energia seu alicerce fundamental, né? Então, outro dia até estive em São Paulo e tinha havido, no dia anterior, um movimento São Paulo sem automóveis. Um dia de São Paulo sem automóveis. Então, eu falando, acho que foi na Fiesp e tudo mais, eu tenho aqui uma sugestão.
Vamos fazer o seguinte, uma semana de São Paulo sem automóveis. Vamos ver o que vai acontecer. Não, quer dizer, é impossível que a cidade de São Paulo, né, possa passar 1, 2, 3, 4, 5 dias sem automóvel. Então, assim, a humanidade como um todo. Também tem o seguinte, que o consumo de energia é um fator até de medição, de avaliação do conforto do ser humano, do nível de desenvolvimento do ser humano, enfim, as sociedades mais avançadas consomem mais energia do que as sociedades menos avançadas. Então, aqui tem um gráfico que mostra o seguinte. Cadê a minha? Aqui, não está aqui. É o seguinte, em 2030, né? 2030, as projeções têm base na Agência Internacional de Energia, né? As projeções de 2030 a 2030 apontam, num cenário de alto crescimento, o mundo consumir 120, 130 milhões de barris por dia. Hoje consome aí 80 milhões, dá mais de 80 milhões, consome aí 82, 83. Muito bem. No consumo, num cenário de referência, 100 e poucos milhões. E o cenário de baixo crescimento, com essa faixa aqui. Agora, o seguinte, no petróleo, nos campos hoje descobertos, até hoje descobertos e em produção, nós temos um declínio natural. Esses campos, né, produzem, primeiro naturalmente, depois com indução de energia para a manutenção da energia do reservatório, e esses campos diminuem, eles declinam 10% ao ano. Essa é uma média técnica, é uma média que a indústria petrolífera tem como referência, né? Então, se nada fosse feito, esses campos que hoje estão produzindo experimentariam esse declínio. Chegando a 2030, a gente que produz hoje 80 e tantos milhões de barris, em 2030 produziríamos, a gente que eu digo é a humanidade, o planeta, produziria menos de 20 milhões de barris por dia. Muito bem. Mas novas tecnologias e novos procedimentos, novas técnicas são aplicadas na manutenção da produção dos campos, e a gente consegue diminuir esses 10% aí em torno de 7%, 5%, às vezes 8%, né? E os campos declinam menos. Então, aplicadas essas tecnologias, esses procedimentos novos, né, a gente pode estimar que em 2030 o planeta produziria cerca de 30 milhões de barris por dia com o petróleo hoje descoberto nos campos já definidos e em produção. Então, vejam só, se nada fosse mais descoberto, né, nós teríamos aí cerca de 55 a 90 milhões de barris daqueles 120, 130 aqui no cenário de alto crescimento, se vier a se configurar, de óleo novo vai ser descoberto para atender a demanda mundial. Então, as fontes alternativas, quer dizer, quem estuda isso acha que 10%, no máximo 15% pode ser substituído do petróleo, pode ser substituído por fontes alternativas. E principalmente, por exemplo, o álcool e o etanol, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um problema da produção de alimentos, né? Quer dizer, você não pode, por exemplo, o Brasil, nós não podemos transformar, na minha opinião, estou dando aqui a minha opinião, não podemos transformar o Brasil num canavial, isso é absolutamente inaceitável, né? Mas a gente já sabe, por exemplo, o sul do Maranhão já está sendo adquirido, comprado por grandes grupos estrangeiros que vão plantar cana mesmo. Aqui o Triângulo Mineiro está deixando de produzir alimentos para produzir cana-de-açúcar, para produzir etanol e açúcar. Então, a substituição do petróleo também não é uma coisa fácil e não é uma coisa que a gente possa implantar sem prejuízo de outras atividades, até também muito importantes para a humanidade. Então, esse é um fato, quer dizer, ao mesmo tempo, os países desenvolvidos que hoje consomem entre 30% e 40% do petróleo não dão sinais de que efetivamente vão implantar políticas de diminuição de consumo, né? O petróleo está muito ligado ao conforto das pessoas, enfim, ao padrão de vida das pessoas. Dificilmente
os grandes consumidores de petróleo implantarão política para diminuir o seu consumo. Ao mesmo tempo, também, a China está colocando como novos consumidores de 10 a 20 milhões de novos consumidores no mercado, né? E todo mundo sabe que o automóvel é um bem de consumo que as pessoas melhoram de vida e querem comprar o seu carro, e tem direito, já que por que os países em desenvolvimento não têm o mesmo direito de consumir energia que os países centrais? Temos o mesmo direito. Então, a China, a Índia, o Sudeste Asiático, que estão introduzindo no mercado novos consumidores, não vão efetivamente, concretamente deixar que o consumo de petróleo despenque de uma hora para outra. Então, essa é um fato que não nos parece que, dentro das perspectivas, inclusive tecnológicas, de produção de combustíveis alternativos, nós possamos resolver nos próximos anos. É possível que venha a surgir outra fonte energética que venha competir com o petróleo. Isso é importante porque um dos argumentos que de vez em quando a gente tem ouvido na imprensa, por especialistas, não, olha, se o Brasil atrasar a produção do pré-sal, nós vamos acabar perdendo a grande oportunidade de produzir enormes quantidades de petróleo, né? Enquanto o petróleo ainda é a principal fonte energética mundial. Se nós não investirmos pesadamente na produção do pré-sal, a gente vai acabar perdendo esse trem da história e vamos ficar com esse petróleo aí embaixo da terra sem ser produzido. Esquecendo, como eu já disse, que o futuro do petróleo não é energia, é a petroquímica. Muito bem. De outra forma, esse argumento também é levantado, dizendo o seguinte, não, o Estado brasileiro não tem recursos, né? As empresas brasileiras não têm recursos suficientes, que são efetivamente de grande monta, para botar o pré-sal, para produzir o pré-sal em grande quantidade. Então, vamos necessitar das empresas estrangeiras, essa coisa toda, e depois eu vou voltar a isso quando mostrar os mapas aí. Então, essa é uma questão que merece reflexão, merece, enfim, que nós nos debrucemos sobre ela, porque é uma grande riqueza, e essa riqueza nós temos que assegurar que efetivamente se mantenha em benefício do povo brasileiro como um todo. Vamos lá, Ricardo. Aqui é do nosso estudo, aí, nas nossas estimativas estratégicas. Quer dizer, nós vamos a Petrobras, agora falando só de Petrobras. A Petrobras está produzindo hoje cerca de 2 milhões e 400 por dia, no exterior 220 mil, quer dizer, nós hoje estamos de óleo 1 milhão 850, terminamos 2008, mas já começamos agora, entraram outras plataformas, já batemos novamente o recorde de 2 milhões, e a gente prevê no Brasil, produzidor 2 milhões e 50, de média diária, durante o ano desse ano de 2009, e 453, né? 463 mil barris por dia de gás equivalente, né? De óleo equivalente a gás. 2013, a nossa previsão é passar de 2050 para 2.680, incremento grande também na produção de gás. Essa é a produção internacional, que é de outra diretoria, não é da minha atribuição. E 2020, então, estamos produzindo 3 milhões e 220 e 1 milhão 180 de gás natural convertido em petróleo. Então, e isso já considerando, naturalmente, as reservas do pré-sal, quer dizer, o óleo do pré-sal. Então, esse grande incremento aqui é devido ao pré-sal. Esse crescimento já é devido aos campos de óleo pesado da Bacia de Campos, que foram grandemente explorados, né? Foram descobertas importantes nas 2 décadas anteriores e que nos deram como a base para esse grande crescimento. Mas esse grande salto aqui de 2009 para 2020, são 10 anos praticamente, que são um tempo extremamente rápido, nós vamos mais do que dobrar a nossa produção de petróleo, com o pré-sal. Vamos lá. Aqui é o gás. O gás natural também é um insumo energético fundamental. Como vocês sabem, ele vem associado ao petróleo produzido, ou gás sozinho, chamado gás seco, né? E a estimativa de consumo brasileiro é muito grande. A produção boliviana continuará a ser contribuir grandemente para o consumo nacional, para o abastecimento nacional, mas a produção no Brasil também vai crescer muito. O governo aprovou há 2 anos atrás um plano chamado Plan Gás,
que é a antecipação das nossas descobertas, da produção das nossas descobertas, de modo que nós vamos estar aí cerca de 70 e poucos milhões de metros cúbicos de gás brasileiro entregue ao mercado brasileiro. O restante é GNL, que é o gás natural liquefeito, que vai ser importado. Já temos dois terminais de gaseificação desse gás, quer dizer, importa-se o gás liquefeito, os terminais gaseificam e introduzem e alimentam a rede distribuidora nacional, que deverá estar pronta até o final desse ano. Até o final desse ano, nós ligaremos Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, a Fortaleza, no Ceará, com uma rede de gás, né? Então, é o chamado, a malha brasileira de gás estará completa e concluída até o final desse ano. Então, o gás liquefeito, ele vem por navios especiais, em forma de líquido, e aqui ele é regasificado. E outros são gás de carvão, mas eu não estou bem certo que seja isso, não. Mas, de qualquer maneira, gás de carvão e outros, né? Muito bem. Isso também, quer dizer, o gráfico anterior em relação a líquidos, e esse em relação a líquidos, que eu digo que é o petróleo e o condensado, que às vezes vem também com o gás, é um líquido extremamente leve, e o gás natural. Então, tanto do petróleo como do gás natural, há a projeção brasileira de aumento de produção e consumo expressivos, né? Próximo. Aqui vamos começar nos projetos brasileiros, né, de óleo e gás. Quer dizer, em 2009, primeiro, os nossos campos os campos são descobertos, depois nós implantamos sistemas de produção, que podem ser plataformas, grandes plataformas semi-submersíveis ou navios de produção, né? Então, esse P são as nossas plataformas, né? Então, em 2008, colocamos no campo de Marlim Leste uma plataforma chamada P53, com 180 mil barris por dia de capacidade de produção de óleo, e temos uma experiência muito interessante. Isso é um projeto, na verdade, um projeto de pesquisa e desenvolvimento no campo de Siri, na bacia de Campos. Como vocês sabem, a produção de petróleo produz royalties e outras taxas que vão para o governo, né? Como tem que ser mesmo. E nessas taxas, no montante dessas taxas, a gente pode separar um percentual lá para ser aplicado em pesquisa e desenvolvimento. No nosso centro de pesquisa, nas universidades, nós temos um programa de redes temáticas com inúmeras universidades brasileiras, que são programas de pesquisa e desenvolvimento, e essa produção de siri, mandamos fazer um navio especial, é um óleo muito pesado, é quase um piche, né? Então, é a primeira produção mundial nesse tipo de óleo no mar, né? Tem produção em terra, mas no mar marítimo é a primeira produção mundial, e os volumes envolvidos são gigantescos, são vários bilhões de barris, exatamente eu não sei quantos, mas são 10, 20 bilhões de barris, mais do que as nossas reservas, né? Então, nós estamos com esse navio, um navio pequeno, como eu disse, está produzindo 5, 6, 8 mil barris por dia, mas estamos testando novas tecnologias e novos procedimentos para ver se a gente consegue transformar esses grandes volumes em riquezas economicamente produzíveis, né? E em 2009, temos vários outros, né? Temos esse navio de Jabuti, que já foi instalado. Isso é um trabalho de geologia. Não sei se o Dimas conhece esse trabalho. Realmente, esse é um exemplo de como o geólogo pode contribuir efetivamente para a indústria petrolífera. A equipe de geologia montou um modelo de geologia, né, mapeou essa anomalia, vamos dizer assim, e nós estamos perfurando, estamos produzindo hoje perto de 15 mil barris por dia, com um navio pequeno, especialmente projetado para Jabuti. Jabuti está dentro do campo de Marlim Leste, é uma anomalia geológica que eles mapearam e dentro da concessão de Marlim Leste. Temos o TLD de Tupi, isso é importante. Muita gente pergunta, o Tupi é o nome do campo? Não é o nome do campo. Os geólogos mapeiam as suas anomalias e depois dão um nome livremente, né? Então, é um Tupi, Sidom, Tiro, e né, na Bahia tem o Parque dos Temperos, que é Dendê e outras coisas, né? Então, isso é uma coisa dos geólogos que escolhem. Quando, então, os campos são declarados comerciais, nós somos obrigados
a Petrobras, pela legislação, a dar um nome, a nomear o campo cair com um organismo marinho, seja bentônico, plantônico, enfim, moluscos, peixes, crustáceos, essa coisa toda. Então, Tupi, que é a maior acumulação descoberta, o pessoal está dizendo que tem que ser dado o nome de Lula, né? Mas, o que não é nada demais, é isso daí. Eu tenho até dito, não, o pessoal diz, não, mas não, agora vocês estão guardando para dar o nome de Lula? Não estamos guardando. Na hora que for declarada a comercialidade desse campo, vai ter que ser escolhido um organismo marinho. E quem estiver lá para escolher, pode escolher Lula, pode escolher, né, outra coisa. Mas o TLD Tupi, como a gente vai mostrar aí, é uma grande acumulação, né? Não foi declarada a comercialidade, por isso não tem o nome. E nós vamos instalar agora, eu estou vindo de lá hoje de manhã, que eu estive na plataforma, estamos instalando lá para começar a produzir no dia 1º de maio. Vai ser o primeiro teste de longa duração em que nós vamos ter uma informação importante sobre o comportamento desse reservatório e da produção desse reservatório em relação para servir de base, dados básicos para os grandes investimentos que são as plataformas definitivas, né? Já instalamos a P51, uma plataforma grande também em Marlim Sul. Temos um investimento com a Chevron, que é a operadora, é a Chevron, no Campo de Frade, e também participamos do investimento no Parque das Conchas, que é operado pela Shell. Para esse, vamos partir, então, de 1.850.000 para 2.050.000 no final de ano milhares de barris por dia. E de gás natural, nós temos Urucu, que é uma área de produção de gás natural na Amazônia, que também é muito, muito conhecida. Camarupim e Canapu, que são na bacia do Espírito Santo, produto daquele que eu falei que se chamava Plan Gás, que a gente está antecipando a produção desse gás. E Manati, na Bahia, nós vamos fazer, é um campo importantíssimo no sul da Bahia, e que nós vamos expandir a produção para justamente, ao interligarmos toda a rede de gás brasileira, né, de Uruguaiana até o Ceará, esses campos serão importantíssimos para a gente manter essa rede distribuindo gás ao longo dessa parte do Brasil todo. Próximo. Aqui são os principais projetos a 2013, são vários projetos, né? Essas plataformas, quer dizer, demoram 3 a 4 anos para serem construídas, então são projetos de grande envergadura, quer dizer, uma plataforma dessa de 150 a 180 mil barris não sai por menos de 3 bilhões de dólares, perfuração dos poços, interligação dos poços, construção da plataforma, né? Então são grandes investimentos, né? Depois a gente vai ver o que está se prevendo de investimentos nesses próximos anos, mas isso é importante dizer o seguinte, porque com aquela curva de declínio das produções, as empresas petrolíferas de todo o mundo trabalham principalmente e de uma maneira absolutamente dedicada em descobrir novas reservas. Porque isso que é a sustentação das empresas petrolíferas. Se não descobrir novas reservas, a produção vai cair, as reservas vão cair. Esse é o que diferencia a Petrobras das outras grandes empresas mundiais. A Petrobras é a empresa, com certeza, hoje, empresa de petróleo, que tem os melhores projetos de exploração e produção, né? Todas essas são projetos novos, né? E nós temos perto de 60 grandes projetos já com o pré-sal, já definidos, que vão exigir investimento e vão produzir nos próximos 20 anos. Então, a empresa se destaca realmente entre as empresas petrolíferas mundiais. As grandes empresas, né, Shell, Esso, British Petroleum, Total, elas buscam reservas desesperadamente, né? Porque as reservas delas estão diminuindo, inclusive a produção. A Petrobras, com empresas chinesas e empresas russas, são as que estão efetivamente ganhando reservas de produção. Mas a Petrobras é a mais importante dela. O próximo. Aqui são os investimentos, né, por segmentos de negócio lá, são as áreas de atuação da companhia. Quer dizer, nós estamos propondo, isso foi aprovado pelo Conselho de Administração, que tem o controle do acionista majoritário da companhia, que é o governo brasileiro, né? A Petrobras, temos 40% com ações do governo e 60% em ações na mão privadas, tanto nas bolsas, na Bolsa Brasileira quanto na Bolsa de Nova York. Só que tem que o seguinte, nas ações de voto, com direito a voto, o governo tem 51% das ações, tem mais, 52% agora, né? Então, o governo efetivamente controla a companhia, através do Conselho de Administração. Então,
houve a previsão e a apresentação ao governo de um plano estratégico absolutamente gigantesco, que reflete, a diferença reflete a quantidade de grandes e bons projetos que nós temos em mão. Né? De 174 bilhões de dólares de 2009 a 2013, em 5 anos. Isso é absolutamente gigantesco. Né? O governo tomou a decisão, que todos os governos do mundo fizeram, quer dizer, pegaram as suas reservas e estão suportando as suas grandes companhias. No mundo inteiro foi feito assim. Não é? Os Estados Unidos, né, outro dia, houve praticamente a estatização do Citibank. Né? Eu pensei que a notícia tinha vindo da Venezuela, não, mas veio de Washington, né? Não veio de Caracas, veio de Washington. Estatizaram o Citibank. Né? Muito bem. E aqui, o governo brasileiro, através do BNDES, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, formou um conjunto de recursos, né, que colocou à disposição da companhia para suportar os investimentos, os grandes investimentos nesse próximo quinquênio. Né? Então, desses investimentos, que são essa soma gigantesca, praticamente 60% na área de exploração e produção. Porque a área de exploração e produção, que no final das contas, ela é a base da empresa. Isso é verdade, Diomedes é engenheiro de refino aqui, mas a base da companhia, em termos de geração de recursos, de geração de agregação de valor ao nosso produto, é a exploração e produção e depois a área de refino, né, em que transforma efetivamente os nossos produtos em produtos que sejam consumidos pela sociedade. A área de refino está sendo também muito bem aquinhoada nesse conjunto de recursos, né? E depois temos gás de energia, petroquímica, distribuição e biocombustível. De qualquer maneira, quer dizer, nas duas áreas que formam a base da indústria petrolífera, que são a exploração e produção e a área de refino, nós temos aqui 85% praticamente dos recursos da companhia de investimentos, né? No exterior, nós estamos investindo nesse quinquênio 16 bilhões de dólares. Nós temos inúmeras atividades no exterior, naturalmente a descoberta do pré-sal, essa coisa começa a ser rediscutida. O acionista controlador discute muito isso, de a gente manter investimentos no exterior. De qualquer forma, eram 20 e poucos bilhões que foram reduzidos para 6 bilhões, que equivalem aos compromissos assumidos nesse próximo quinquênio pelas nossas atividades internacionais. Próximo. Vamos ao pré-sal, então. Aqui é uma linha sísmica, né? Não interpretada, mas a gente já está vendo aqui algumas feições geológicas, né? Esse é um programa que é contínua a obtenção de dados sísmicos nas nossas bacias sedimentares, nos blocos que nos pertencem, que nós temos como concessão de exploração. Próximo. Essa linha interpretada, então, é na Bacia de Santos. O que ocorre na Bacia de Santos? Temos, do mais antigo para o mais novo, né? Temos aqui rochas do embaçamento cristalino, que formam a base da bacia, né? Em cima dela, rochas depositadas em lagos que caracterizaram a fenda que deu início à separação entre a América do Sul e a África, né? Que a gente chama de rifts, né? São essas grandes fendas, depois essas rochas foram depositadas aqui, e depois o mar começou a entrar, né? E Ricardo, inclusive, é um doutor em estratigrafia que propõe uma interpretação diferenciada do que atualmente é aceito, e deposita-se o sal, né? Em cima do sal, com a continuidade do processo de abertura, o mar entra e se estabelece definitivamente, então depositam-se rochas tipicamente marinhas em cima do sal. Interessante é que as rochas geradoras do petróleo na bacia, a grande maioria do petróleo produzido no Brasil, ele foi gerado nessas rochas depositadas nesses lagos que antecederam os depósitos de sal, né? Então, são rochas grandemente geradoras, altamente carregadas de matéria orgânica, e com a evolução geotérmica do processo, né, acabaram se transformando em petróleo. E, quando se transforma em petróleo, a rocha geradora expulsa o petróleo e ele começa a migrar. O próximo, Ricardo. Então, os geólogos montam o que a gente chama de sistemas petrolíferos, né, em que pegamos as rochas geradoras e interpretamos
a migração do petróleo gerado aqui para até ele encontrar os reservatórios, saindo das rochas geradoras, que são argilosas, não são reservatórios, para as rochas porosas, permoporosas, que são os reservatórios, que podem ser de areias ou carbonatos, né? E o petróleo, então, gera aqui, é gerado aqui embaixo e sobe. Muito bem. Ocorre o seguinte, o sal é impermeável. Então, ele não passa através do sal. O petróleo é gerado e não passa através do sal. Só que tem que o sal também é móvel. Então, ele abre, ele se movimenta muito lateralmente, forma domos. Aliás, é uma área de geologia absolutamente apaixonante, né? A Locinese. E o sal se movimenta e tudo mais. E em certas áreas ele se movimenta tanto para os lados que ele acaba, naquele lugar ele acaba. E formam-se as janelas de sal. Então, o petróleo gerado embaixo atravessa por essas janelas e vem se colocar nas rochas marinhas depositadas em cima do sal. Isso, por exemplo, é uma situação que prevalece na Bacia de Campos. Na Bacia de Santos, não, o sal é muito espesso, né? E não, as janelas abertas na Bacia de Santos são poucas, não são comuns. E o óleo, então, gerado embaixo, se depositou nos reservatórios que antecederam a deposição do sal. Então, o sal era uma capa impermeável. Então, esses são os reservatórios do pré-sal. A diferença entre um modelo e outro é o seguinte, que esse petróleo na Bacia de Campos, ao subir, ele entra em contato com águas de subsuperfície. E águas carregadas em bactérias, e o petróleo é gerado com uma certa qualidade, e as bactérias vão lá, degradam o petróleo e transformam o petróleo leve em petróleo pesado. Então, a totalidade quase do óleo, dos petróleos produzidos por Marlim, Albacora Leste, Roncador tem pesado e leve, mas na Bacia de Campos é de petróleo pesado, porque ele veio lá de baixo até aqui em cima. Na Bacia de Santos, não. Como ele parou embaixo do sal, ele conserva, de certa forma, as características originais. Então, ele é um petróleo mais leve, né? E isso dá também ao petróleo do pré-sal uma certa importância em relação à melhoria, vamos dizer assim, não é bem melhoria, mas de qualquer forma, há mais adequação desse petróleo do pré-sal nos processos de refino, que é muito mais caro você refinar um petróleo mais pesado, como as nossas refinagens refinam, do que refinar um petróleo leve. Muito bem. Então, a gente está tratando disso aqui. Ó. O próximo. E aí é muito interessante. Sabe, eu tenho mais de 40 anos de formado em geologia e me surpreendo cada vez que eu mostro isso, né? O geólogo utiliza uma das suas ferramentas, né, vamos dizer assim, importantíssimas, é a comparação dos modelos recentes, do que está acontecendo hoje, para a gente imaginar o que aconteceu há 120 milhões de anos atrás, que foi esse período aí, né? Então, essa comparação entre o recente e o passado, para nós, é fundamental, né? E aqui é uma coisa que isso me surpreende intensamente. Esse aqui é a rocha do pré-sal. Quer dizer, essa rocha aqui tem 120 milhões de anos. Aqui está com óleo, né? Por isso que está marrom assim, né? Está com óleo. E essa aqui é a rocha atual, né? Então, a semelhança, né, visual, né, entre as duas é uma coisa absolutamente impressionante. Raramente a gente tem esse tipo de analogia e de semelhança, né? Essa é uma rocha que atualmente está sendo depositada numa lagoa salgada, lá no Rio de Janeiro, né, naquela chamada região dos lagos, né? De lago não tem nada, são lagunas, né? E foi estudada até por um geólogo brasileiro, alguns anos atrás, mas isso não tinha valor, quer dizer, tinha valor apenas científico, a gente não tinha descoberto o pré-sal, não tinha valor econômico, eu digo, né? Tinha valor científico. E esse geólogo se especializou nisso, hoje é professor da Universidade de Zurique, na Áustria, o cara tem PhD, não, o cara, né? Então, nós estamos chamando ele para ser consultor nosso, já é nosso consultor. Mas é impressionante realmente a similaridade entre uma rocha de 120 milhões de anos e a rocha que nós temos hoje na Lagoa Salgada, lá sendo depositada. Próximo. Aí está a Lagoa Salgada, né? É no litoral norte fluminense, e são, na verdade, essas rochas são... aqui, naturalmente, é uma situação que está se constatando no momento, que está agora, né? Mas ele forma, com o continuar do tempo geológico, forma um tapete dessas algas. Então, esses tapetes se superpõem, são algas, eu não vou entrar em detalhes, porque aqui tem os paleontólogos, o professor Dimas e o Ricardo aqui, que entendem muito mais do que eu sobre isso. Aliás, eu não entendo nada, eles é que entendem isso. Mas, de qualquer forma, são tapetes, né, que se depositam, e esses são os reservatórios do pré-sal, né? O óleo se encontra aí,
na Bacia de Santos, e também a gente vai ver por onde é que se estende essas... Tibana, cadê o Tibana? Cadê o Tibana? Está perto de o Tibana também é o nosso grande mestre, né? De calcários na Petrobras e no Brasil como um todo, né? Próximo. E aqui está, mapeando, então, a ocorrência. Quer dizer, quando começamos a furar, aqui na Bacia de Santos, né? Esses são os blocos exploratórios dos quais a Petrobras participa como operadora ou não, né? Mas a maioria deles a Petrobras é operadora. Começamos a perfurar e, quando chegou em 2006, detectamos lá embaixo do sal, num poço em Tupi, que é essa área aqui, ó, né? Detectamos a presença dessa rocha, que com a utilização de ferramentas de avaliação mais modernas e tecnologicamente muito avançadas, o pessoal disse, não, aí tem óleo. E começamos a testar essa área de Tupi, e aí essa coisa veio à tona. Quer dizer, realmente o poço produziu extremamente bem, um óleo de boa qualidade. E com esse resultado, começamos a fazer uma reavaliação de todos os poços que tinham encontrado essa mesma rocha, tanto na Bacia de Santos, quanto de Campos, quanto no Espírito Santo, né? E estava lá, o pré-sal estava lá. Estava lá, a maioria deles com óleo. Mas eram poços antigos, né, que nós não, naquela época, a exploração é um método contínuo, né? É uma continuidade. Quer dizer, os geólogos que descobriram o pré-sal não são melhores do que os geólogos que descobriram os turbiditos na Bacia de Campos, que não são melhores que descobriram o petróleo na Bahia, que não são melhores que os que descobriram o petróleo de Sergipe. Isso é um processo de aprendizado, investimento, de pesquisa e desenvolvimento, investimento permanente no treinamento das pessoas. Então, descobrimos então que essa camada, né, provavelmente contendo petróleo, depende das estruturas e tudo mais, ela se estendia numa enorme mancha, né, de deposição de mais de 800 quilômetros de extensão e 200 quilômetros de largura, entre aqui Santa Catarina e lá o Espírito Santo. E o norte da Bacia de Campos, que está no jurisdição do Espírito Santo. Esse limite aqui, nós temos já dúvidas que no Espírito Santo essas rochas também foram depositadas. Na Bacia do Espírito Santo, as rochas foram depositadas. Antes disso, né, e começamos a furar mais aqui. Antes disso, aflorou um fato novo no setor petrolífero brasileiro. Seguinte, olha, não há mais risco geológico exploratório. Todos os poços que foram perfurados, né, e que atingiram essas rochas contêm petróleo, nas situações estruturalmente definidas como as mais propícias. Então, que são as situações que corriqueiramente o camarada, o geólogo da exploração localiza loca o ponto de perfuração. Então, começamos a especular a respeito de volumes, né? Então, vamos lá. Aqui está Tupi, ó. Essa área aqui, estão com 2 pontos. Eu hoje estive lá de manhã, nós estamos preparando para completar o poço para dia 1º o presidente ir lá inaugurar, né? Aqui, só nessa área de Tupi, a gente calcula que tem de 5 a 8 bilhões de barris de óleo economicamente recuperável. Se a gente calcular que as atuais reservas brasileiras são de 14 bilhões, só nessa pequena área nós temos mais da metade da reserva brasileira. E aqui, aí perfuramos Iara, que, como eu digo, são nomes de fantasia, vamos dizer assim, que é esse poço, que é essa área aqui. Essa área de Iara tem entre 2,5 e 5 bilhões de barris de volume recuperável. Quer dizer, então, a gente aí vai... E esses volumes não estão ainda apropriados nas reservas brasileiras. E a área que nós começamos a produzir no ano passado, que é aqui, ó, Parque das Baleias, aqui, que a gente chama, são campos já produtores nas partes pós-salinas, mas que teve um poço que tinha óleo e nós completamos. Aqui tem entre 1,5 milhão e 2 bilhões de barris, né? Isso já
São volumes que o pessoal especializado já não tem mais dúvida que nessa faixa que a gente está trabalhando são volumes concretamente verdadeiros. Então, levamos isso ao governo, claro, isso é um fato novo, levamos ao governo, e o governo, então, naquela licitação lá de 2007, né, retirou todos os blocos, porque aqui estava coberto de blocos, isso aí ia ser todo leiloado. E já com as notícias das descobertas, esses blocos iam valer 1 bilhão, 2 bilhões de dólares. Né? Inclusive, a Petrobras, nós não tínhamos nem poder, nem tinha cacife, como se fala, para competir nesses blocos. O governo, então, resolveu tirar e reservar essa área para o que nós estamos trabalhando hoje para um novo marco regulatório do setor petrolífero brasileiro, conservados e honrados todos os contratos assinados em todos esses blocos aqui, em todos os blocos que estão contidos na área do pré-sal. Então, o governo não vai mexer, a legislação vai ser a mesma, né? Não há nenhuma indicação que o governo venha mexer sobre isso, mas no restante da área que não está licitada e não tem blocos, aí que vai ser efetivamente o motivo da discussão da sociedade brasileira, por isso é importante que a gente divulgue isso e discuta com as pessoas, né? Porque a sociedade brasileira isso vai ser um projeto de lei que será enviado ao Congresso Nacional, isso vai ser debatido no Congresso publicamente. Então, a sociedade brasileira tem que resolver o que a gente vai fazer com essa, e qual vai ser o modelo de exploração e produção nessa grande faixa azul. Se naturalmente, dentro da Petrobras mesmo, o pessoal começa a trabalhar com números, em volumes, né? Quer dizer, se as mesmas condições de Tupi, Iara, Guará, tem outros aqui no Parque das Baleias, em Jubarte aqui, se elas se repetirem no restante da área, elevam as reservas brasileiras para o 4º lugar das reservas, o país com a quarta maior reserva mundial nas reservas atualmente conhecidas. Perderíamos para a Rússia, perderíamos para a Arábia Saudita, perderíamos para o Irã, se não me engano. Mas nós seríamos o 4º, já com perto de 100 bilhões de barris de reserva petrolífera. Então, é um fato novo. E aí, né, houve coincidências. Né? O governo americano reinstalou a 4ª Frota, né, para atuar no Atlântico Sul. Né? Enfim, o presidente da companhia foi fazer uma palestra em Washington, né, para a OTAN. Né? E essa coisa toda está... Né, porque isso realmente, concretamente confirmadas as expectativas, realmente isso aí é um fato novo no setor petrolífero mundial. Vamos lá. Estratégia de desenvolvimento, vai lá, Ricardo. Bom, na fase que nós estamos já aprovados, já temos aprovado, eu sempre me insurgi com fase 0. Né? Fase 0 não é fase, né? O 0 é a negação da existência de alguma coisa, né? Mas deram o nome de fase 0, né? Isso é coisa de engenheiro. Hein? Então, vamos instalar, já instalamos em Jubarte, com a P-34 ano passado, vamos instalar Tupi esse ano, e vamos instalar o primeiro navio de produção, que vai produzir 100 mil barris por dia, em dezembro de 2010. Então, essa são as etapas principais nessa fase, que realmente é uma fase de coleta de dados. Né? Esse piloto de Tupi, porque esse teste de longa duração, nós estamos queimando o gás, vamos queimar o gás, queimar uma quantidade pequena de gás, porque não se pode queimar mais gás também. Né? Então, mas o piloto de Tupi, para a instalação dele, já teremos que instalar, porque o óleo do pré-sal é altamente carregado em gás. Então, nós vamos ter que instalar depois tem uma figura aí, um gasoduto que vai ligar essa área de Tupi à plataforma de Mexilhão, aqui no litoral de São Paulo. Então, furaremos postos de delimitação, delimitaremos as áreas, analisamos os fluxos dos reservatórios, enfim, tudo, fraturamento, que é uma rocha calcária que, submetida a fraturamento, em geral, apresenta melhorias expressivas na produtividade. Vamos ter que testemunhar completamente essa rocha, enfim. E análise de materiais vezes CO2. Tem uma característica dessa área do pré-sal, que tem muito CO2. Né? Então, o CO2, que pode ser entendido como
um malefício, vamos dizer assim, uma coisa que não seja aproveitável. Nesse caso, é muito interessante, porque ele pode ser usado para melhorar a produção do petróleo nos blocos onde ele não ocorre com teores muito elevados, né? Então, nós, em algumas acumulações, tem teores até de 80% de CO2 no gás produzido. Então, uma das nossas alternativas de produção é utilizar esse CO2 nas áreas que ele não tem essa concentração. E isso vai até dezembro de 2010, né? Com o piloto do PIB. E daí para diante, isso aqui são expectativas. Quer dizer, então, nós vamos crescer a produção, vamos instalar inúmeros navios, né? Vamos antecipar 2 pilotos, né? Já temos encomendado 8 navios que serão iguais, que a gente, para diminuir os custos, nós estamos padronizando os nossos projetos. Enfim, aí inicia-se uma fase que vai nas próximas décadas, né? Próximo. Aqui é onde nós já instalamos a área chamada Parque das Baleias, né? Tem várias descobertas, jubarte, baleia azul, cachalote, baleia anã. Então, e no campo de jubarte, nós colocamos esse Espírito Santo 103 em produção. Está produzindo desde setembro do ano passado. É a primeira fase, está sendo a primeira fase de coleta de dados dessa rocha, que, como eu disse, não é muito bem conhecida. Essa rocha, aliás, como produtora de petróleo, não é muito bem conhecida. Em torno disso, nós fechamos com a Universidade de Unesp, Rio Claro, está o professor Dimas Jutibana aqui, né? Um convênio que já estamos construindo lá. É uma universidade que tem conhecimentos sólidos sobre carbonatos, então nós fechamos com eles, já estamos construindo lá com a Universidade Estadual de São Paulo, né? É um centro de conhecimento e de investigação de novos conhecimentos, formação de novos conhecimentos nesse tipo de rocha. É importante isso, porque nós precisamos que o meio universitário brasileiro efetivamente venha participar e contribuir para o desenvolvimento desses campos. Vamos lá, Ricardo. Aqui vai ser lá já está sendo a PEN34, temos alguns poços. Esse é o Espírito Santo 103. Vão outros poços serem interligados, eles sobem para uma plataforma. Aqui tem 1.200, 1.400 metros de lâmina d'água, sobe para uma plataforma que, então, periodicamente vem um navio aliviador e tira o óleo da plataforma e leva 1.300 metros. Né? E leva para os terminais, enfim, inclusive para ser exportado. Então, esse é um modelo clássico de produção que a Petrobras utiliza, que com completação submarina, tudo está embaixo do mar, né? Então, a escola de engenharia de produção de petróleo na Petrobras contempla essa completação submarina já de algumas décadas. Próximo, tá? Aqui é o polo pré-sal na área de Santos, né? A bacia de Santos praticamente foi descoberta em 2003, com o descobrimento do campo de Mexilhão. Era uma bacia que já tinha sofrido inúmeras fases, tinha passado por inúmeras fases exploratórias, sem sucesso, né? Mas em 2003 descobrimos o campo de Mexilhão, que é aqui, se não me engano, esse bloco aqui, mas com a descoberta do pré-sal, então definimos aqui o que a gente chama de polo pré-sal da bacia de Campos. São inúmeros blocos, todos operados pela Petrobras, menos esse aqui, ó, azulão, que é operado pela Exxon, né? E eles perfuraram um poço que deu os resultados lá, que eles estão divulgando os resultados desse poço. Aqui eles operam, é o único bloco que é operado pela Exxon. O restante é operado pela Petrobras com vários parceiros, principalmente a British Gas, a BG e os portugueses da Petrogal, que são sócios em quase todos aqueles que a Petrobras também é operadora. Então, aqui estão as potenciais, as descobertas já foram feitas. Como eu disse, o risco exploratório não existe mais. Os poços são todos eles, têm todos o sucesso esperado, né? Grande potencial de reserva, qualidade do óleo médio a leve, atividade sísmica está em operação, a permanente atividade sísmica na área. E até 2014 nós teremos 3 sistemas de produção já em operação, Tupi, Iara e Guará, que são Tupi, Iara e Guará, que é nesse trend aqui, onde nós temos as características dos reservatórios
as melhores características de reservatórios distribuídos nesse trend Nordeste-Sudoeste. Próximo, cara. O TLD é um navio pequeno, que vai ser produzido de um poço só, né? Com um aliviador, como a gente vai queimar gás aí, capacidade de queima de 1 milhão de metros cúbicos por dia, mas nós vamos queimar só 500 mil, né? E vamos produzir aí cerca de 30 mil barris de óleo por dia, e vai durar uns 9 meses, até ser substituído pelo piloto, que vai entrar em dezembro de 2010. Próximo, cara. Aqui é o piloto, já entrando em dezembro de 2010, né, com um navio de grande capacidade, vai produzir 100 mil barris por dia, 4 milhões de metros cúbicos por dia de gás, que não serão queimados, depois eu vou explicar por quê, né, com alguns poços, 5 poços produtores, 2 injetores de água, já vai ser um sistema já praticamente definitivo, mas ainda é de pequena capacidade. O próximo, cara. E aí vai ser, nós temos aqui tem uma coisa interessante, porque o escoamento vai ser por São Paulo, mas os campos estão na jurisdição do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu como sou carioca, recebo uma pressão gigantesca do pessoal lá do Rio, porque os campos estão aqui em frente a Copacabana, lá, né? O Uruguai também está em frente a Copacabana. Então, a gente não vê, mas está em frente a Copacabana. Dizer para os cariocas que isso vai ser escoado por São Paulo, o pessoal não aceita isso, mas porque nós estamos com toda a infraestrutura instalada já em Mexilhão, e inclusive a grande plataforma que será instalada até o início do ano que vem vai ser para isso, para escoar o gás de Uruguá e Tambaú aqui nessa parte, e o piloto de Tupi. Vai ser um gasoduto de 216 quilômetros até a plataforma de Mexilhão, que por sua vez está a 145 quilômetros da costa, para escoar esse gás que não vai poder ser queimado, que serão os 4 milhões de metros cúbicos. E aí é interessante a gente notar, porque nós estamos a mais de 300 quilômetros da costa. Isso é uma operação que não existe no mundo, por isso é que, ao lado da tecnologia que já está dominada a tecnologia de produção, mas novas ideias com respeito à logística serão necessárias, serem implantadas para a gente transformar isso numa área que seja como se fosse uma área de aplicação de novos procedimentos logísticos. Porque a gente certamente não vai poder repetir aqui o que a gente aplica em Campos. Campos está a 150 quilômetros da costa, e são coisas tradicionais e conservadoras em termos de soluções de engenharia. Aqui o pessoal está trabalhando muito para termos outras soluções inovadoras, né, para a gente aplicar nessa área. Hoje, eu fui de helicóptero, são 1h30 de helicóptero. O helicóptero não pode ir cheio, porque tem que chegar lá com combustível dentro de normas de segurança, né? Então, o helicóptero tem que ir com a metade da lotação, é um negócio complicado. Então, coisas novas têm que ser, né, boladas e novas ideias para essa logística de produção nessa área aqui, né? Agora, tecnologicamente, não tem nada, já está tudo dominado, né? Não temos mais problema nenhum tecnológico para botar esses campos em produção. Naturalmente, a tecnologia sempre melhora a economicidade. A gente vai, né, progressivamente melhorando a qualidade da tecnologia que temos já dominada para produzir essa área. Próximo, Ricardo. O pré-sal vai receber, até 2013, cerca de 30 bilhões de dólares, né, principalmente na bacia de Santos, 20 na bacia de Santos e 10 na bacia do Espírito Santo. E a nossa produção, quer dizer, até em 2020, do pré-sal, nós vamos estar aí com 1.850.000 de total, sendo da Petrobras, eu não estou lendo ali, 1.200.000, né? E esse azul é da Petrobras e o restante pertence a parceiros. Essa é uma coisa importante, porque na atual legislação de petróleo, o petróleo pertence ao operador, aos operadores. É de propriedade, ele não tem só a titularidade dos operadores, ele tem a propriedade dos operadores. Então, isso é uma coisa que a sociedade brasileira tem que discutir muito, para esse pré-sal, que não está nas áreas já contratadas, né, que será objeto de uma nova legislação sobre a propriedade do petróleo. Isso é importantíssimo, porque é a propriedade que dá a quem a detém, a possibilidade de fazer um plano estratégico, como vai ser produzido isso, e como é que essa coisa, os volumes, quanto vão ser produzidos, de que forma vão ser produzidos, isso é importantíssimo, né? Próximo.
Oportunidade, vai, o próximo, para a gente acabar. Então, são inúmeras oportunidades, sob o ponto de vista de conhecimento, né, criação de empregos, né, integração com a comunidade técnica brasileira e internacional, porque o conhecimento não se restringe às nossas fronteiras, enfim. E a empresa está produzindo, está entrando nessa nova fase, além de compromisso, com muito entusiasmo de seus empregados que estão trabalhando na área. Próximo, cara. Então, novas soluções de unidades, sistemas e polo de produção, equipamentos, logística, né? E desenvolvimento da indústria de base, isso é importante, depois nós vamos mostrar um slide, porque nós agora temos escala. Cada navio desse tem 4 turbinas, grandes turbinas, né? De 25 megawatts cada uma. Se nós necessitarmos de 50 navios, né, serão 200 turbinas. É uma tecnologia extremamente sofisticada que não é fabricada no Brasil. Mas para 200 turbinas, não é possível que a gente receba a 200ª turbina fabricada no exterior, né? Então, isso é que também a sociedade vai ter que discutir essa coisa. Que nós temos de escala, bombas, turbinas, válvulas, né? Passa o próximo. Tá? O próximo, para botar... Esse aqui, por exemplo. Isso tudo, né, são equipamentos que são, muitos deles, importados, né? Geradores, filtros, flares, turbinas, olha, 350 turbinas. Não é possível a gente importar 350 turbinas. A gente tem que, né, até a 20ª a gente vai importar, mas as 20ª turbinas já tem que ser fabricada no Brasil, não é mesmo? E guindastes, são todos importados, né? Isso tudo é importado. Quer dizer, temos uma oportunidade de criar aquele programa de substituição de importações que houve na época da ditadura e tudo mais, mas nós temos novamente condições de discutir com a sociedade, quer dizer, a sociedade discutir e preparar um plano, porque isso aqui envolve emprego, envolve desenvolvimento tecnológico, envolve procedimentos novos, né, fabris novos, quer dizer, é uma gigantesca necessidade, que isso não vai ser aceitável, pelo menos na minha opinião, que isso continue sendo importado. Nós entregamos ao senhor Presidente da República a lista de equipamentos. A ideia é formar um grande grupo entre os ministérios para preparar um programa e discutir com a sociedade um programa de fazer com que esses equipamentos sejam, dentro de 5, 10 anos, já fabricados no Brasil. Porque são centenas, né? Então, guinchos, são 450 guinchos, 200 guindastes, 8.000 bombas, quer dizer, uma coisa assim, é uma escala que realmente também uma coisa nova na história brasileira, né? Então, aí, tá, o próximo. Postos de trabalho, são 1 milhão de postos de trabalho, né, por ano, né, em todo o espectro de fornecedores primários, secundários e terciários, né? O próximo. Tá. Era isso. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta, duas, na verdade, posso? Duas. Uma em relação, é uma questão ambiental e a outra questão social. A gente sabe que com essa quantidade gigantesca de petróleo, muito mais CO2 vai vir à tona. Eu gostaria de saber se a Petrobras tem algum plano de neutralização de carbono através de plantação de florestas ou qualquer coisa semelhante. Porque a gente sabe da questão do aquecimento global e tal. Então, essa é uma pergunta. A outra é sobre a questão do que a gente vai fazer com esse monte de dinheiro, basicamente. Porque a gente sabe que países como a Rússia, a Arábia Saudita, etc., não são necessariamente modelos para nós. E também o que a gente vê acontecendo, nada contra o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, nada disso, mas que também são estados que, apesar de terem um rendimento alto através de royalties e tal, não são necessariamente modelos de desenvolvimento com igualdade social, etc. e tal. Então, eu gostaria de saber da gente conversar um pouco sobre essa questão do que a gente vai fazer com o dinheiro todo que vai entrar desse pré-sal. Bom, sobre o CO2, nós, na aprovação de cada projeto que nós temos lá os volumes de CO2 que serão gerados para aquele projeto. Então, esses volumes são introduzidos no programa que está sendo elaborado dentro da companhia de sequestro, de reintrodução em reservatórios, né?
Então, isso tem, a ideia é nós, nesses próximos no próximo ano, até o final do ano que vem, temos um programa, né, efetivamente, de combate ao CO2 produzido pelos nossos projetos. Está entendendo? E cada projeto já tem lá, já vai para a diretoria, dizendo, olha, esse projeto vai produzir não sei quantas toneladas de CO2 por ano, então entra no programa que está sendo elaborado para a gente ou sequestrar ou reintroduzir, ou na base de plantação de árvores, enfim, tem algum tipo de abordagem que a empresa não teve efetivamente até agora, mas um novo tipo de abordagem para a gente tratar desse problema, né? Quando eu falei que tem muito CO2 aí na Bacia de Santos, quer dizer, isso sempre para nós foi um fantasma para nós. Quer dizer, certamente, primeiro, não podemos mais queimar gás, a gente está queimando muito pouco gás. E segundo, no trato desse CO2, a gente vai aproveitar esse CO2 para injeção, como eu disse, nos campos e melhorar a produção de petróleo. Mas efetivamente é uma preocupação que a empresa, nesses 2 últimos anos, tem concretamente abordado, inclusive na aprovação dos nossos projetos. Agora, o que é que vai fazer com o dinheiro, né? Isso é problema nosso, é problema meu, seu, de todo mundo que está aqui, né? É a sociedade que tem que se manifestar, não é mesmo? Muitas vezes lá alguns colegas dizem, não, mas por que você vai te pagar imposto se já que os governos gastam mal os nossos impostos? O problema dos governos gastarem mal os nossos impostos é nosso, de cidadãos. Nós é que temos que fiscalizar, participar. Eu digo para os meus filhos hoje, para meus netos, né? Diz, olha, vocês têm que participar, vocês têm que entrar em partidos políticos, participar de associações de profissionais. Quer dizer, a atividade política é que decide o destino de uma nação e de uma sociedade, não é mesmo? Se nós ficarmos, né, não quisermos participar politicamente, seja de um partido político, seja numa organização, seja, enfim, qualquer forma que o cidadão dê sua ideia, discuta a sua ideia e participe, inclusive, nas eleições, para votar bem, essa coisa toda, o país é nosso. Ninguém vai tratar desse país não sermos nós, né? Então, a grana que vem aí é a nossa responsabilidade, nossa, de vocês, dos meus filhos, dos meus netos, não é mesmo? Boa noite. O meu nome é Marco Rogério, eu sou do jornal Primeira Página, sou jornalista. Eu gostaria de perguntar para o senhor também 2 coisas, se me permite. A primeira é a seguinte, com o valor do petróleo atual, há quem questione a viabilidade do pré-sal. E a segunda é o seguinte, o que representa o pré-sal para o Brasil, primeiro, no seu predomínio aí, na disputa direta com os países aí chamados de BRICS, e também na consolidação do Brasil como potência global? São essas 2 perguntas. Obrigado. Bem, a primeira foi a... Ah, sim, pois é. Isso também é outro ponto que tem sido discutido muito, né? Primeiro é o seguinte, a indústria petrolífera não pode ser avaliada nem gerida pontualmente. Um navio desse, como eu disse, demora 4, 5 anos para ser construído. Então, o petróleo hoje está a $45 o barril, sei lá, 46, né? Nós não podemos limitar a nossa aprovação aos $45 o barril, né? A qualquer preço que esteja, né? Seja alto ou baixo. São projetos de longa maturação, está entendendo? Então, 5, 6, às vezes 10 anos, né? Muito bem, então, é assim que não só a Petrobras age, como todas as empresas petrolíferas agem. Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, como eu disse, quer dizer, nós vamos necessitar de óleo novo até 2020 de mais de 50% do que o mundo vai consumir, né? Então, não há perspectiva de que o petróleo venha a baixar de preço muito mais do que já está para os próximos anos, para as próximas 2 décadas, não é mesmo? Então, repito, todas as empresas petrolíferas estão olhando também dessa maneira, quer dizer, os investimentos são investimentos caros, são investimentos vultosos, mas a tendência do petróleo é chegar a um equilíbrio aí de $60, $70, de acordo com os analistas mais especializados, né? O que eu posso dizer a você é o seguinte, com os preços atuais, o pré-sal é viável. Com os preços atuais, o pré-sal é viável, né? Por quê? Nós, nessas fases que eu disse aí, nós temos um grupo trabalhando há mais de um ano sobre o pré-sal da Bacia de Santos. Eles já nos deram dois resultados parciais dos estudos que eles fizeram. Um grupo
de toda a companhia, um grupo corporativo, que é o pessoal do AIP, do Abaste, da Gás e Energia, da comercialização e tal, da engenharia, né? E aí, no primeiro relatório parcial, que foi em fevereiro do ano passado, nós íamos necessitar de, acho que 120 navios para produzir esses blocos da Bacia de Santos, né? Em outubro do ano passado, deram o segundo parcial. Desses 120 já tinham descido para metade, né? E agora, em fevereiro, eles já estão dizendo que vamos diminuir mais. Então, o pessoal está trabalhando, né, concretamente para a diminuição dos nossos custos. Quer dizer, de um lado, o petróleo não vai ficar $45 o barril, de outro lado, a gente está investindo muito na diminuição de custos operacionais e de investimento também para botar esse petróleo em produção. E... Isso. Não, aí, negócio de potência global é uma potência econômica, social, política, né, exatamente. Bom, eu acho o seguinte, o Brasil, quer dizer, nós somos um país continental, né? É um país de possibilidades ilimitadas, não é mesmo? Nós temos uma população ainda relativamente pequena para o tamanho e a riqueza do Brasil, né? Temos terras aráveis, temos sol e água em abundância, com terras aráveis, quer dizer, um país que tem, né? Tem um povo, não é elogio próprio, mas um povo que tem características muito especiais, não é mesmo? Tolerância, nós temos nossos preconceitos, mas são menores que nos outros países, porque nós somos um povo aberto, né? Então, enfim, culturalmente muito aberto, uma cultura enraizada. Enfim, nós temos os elementos fundamentais para você criar efetivamente uma grande nação e que seja exemplo para o mundo, até de convivência, de economia, né, nas relações entre as pessoas e tudo mais. Enfim, e o pré-sal, eu acho que veio dar uma base energética, né, já que nós ainda temos um potencial hídrico muito grande a ser desenvolvido, mas há uma base energética concreta, não é mesmo? Para que esse país, efetivamente, com a participação de todos nós, quer dizer, esse é o futuro, nós é que construímos o futuro do nosso país, não é ninguém mais do que nós. Temos que pegar isso nas mãos, né, participarmos e construir esse país. Agora, eu tenho certeza que o Brasil, né, ele será efetivamente um exemplo, principalmente de equilíbrio social na sua população e de distribuição de renda e de solidariedade social, enfim. Nós temos condições muito especiais para nos transformarmos num exemplo, diferentemente de países como você citou, Índia e China, né? Quer dizer, a Índia é uma sociedade complexa, de castas, de estratos sociais que não se misturam, né? É uma coisa complicada, não é fácil você desenvolver um país com a Índia. E a China é a mesma coisa, quer dizer, são várias regiões falando línguas diferentes, né? É um país que metade da China é deserto. Quando a gente viaja de Pequim para a Europa, metade da China é um país gigantesco, metade é deserto. Enfim, país com 1 bilhão e 200, 300 milhões de habitantes, quer dizer, tem ainda esse que nós não temos, de modo que acho que o Brasil vai despontar aí realmente uma nação do século XXI e XXII. Sabe? Espero viver até lá para ver. Alô? A pergunta que eu gostaria de fazer está relacionada com a questão das águas territoriais brasileiras. Isso, porque não sei se... A gente fala que a gente tem 200 milhas, mas outras nações só reconhecem 12 milhas territoriais. Como é que é isso? Existe algum risco? Isso aí já está consolidado? A pergunta é muito interessante. Ou a gente tem que se preocupar com isso? A pergunta é interessante. Nós já levamos esse assunto, naturalmente, às Forças Armadas brasileiras, claro, né? E a Marinha, a ONU tem um grupo que está revendo os limites territoriais marítimos de todas as nações, né? Nações, enfim, marítimas, né? Então, esse grupo da ONU já aceitou os argumentos brasileiros que colocam essa área do pré-sal dentro das águas territoriais brasileiras. Quer dizer, não sei se essa expressão de água territorial é válida, mas dentro do território brasileiro,
do subsolo como território brasileiro. Temos apenas três pequenas áreas, um no Amazonas, outro no Espírito Santo e no Rio Grande do Sul, que eles estão discutindo para fechar para bater o martelo definitivo sobre essas novas fronteiras brasileiras, né? Mas, de acordo com a informação da Marinha, está tudo caminhando muito favoravelmente à pretensão brasileira. Então, isso foi uma preocupação que eles, quando a gente apresentou lá, eles demonstraram essa preocupação, mas já estão mais tranquilos, porque a ONU vem acatando e vem aceitando os argumentos brasileiros para levar a nossa fronteira, que vai englobar com folga essa ocorrência do pré-sal, essa área de ocorrência do pré-sal. Mas é uma preocupação mesmo. Posso fazer uma pergunta, Guilherme? A minha preocupação no que você disse é em relação à posse e à exploração do petróleo nessa região marítima. Quer dizer, pelo que eu entendi, essa posse do petróleo é do operador hoje, né? E não do Estado. Pois é, e na medida em que nós assistimos aí o abandono da superstição de mercado e essas coisas todas e tal, que foram rapidamente abandonadas, como é que fica a questão da nova legislação e da defesa militar dessa região? Isso né? mesmo. Pois é, a legislação, como eu disse, é o seguinte, como cidadão brasileiro, né, eu acho que a titularidade e a propriedade do petróleo e do pré-sal tem que ser do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, na minha opinião, tem que considerar essa propriedade como uma ferramenta fundamental para fazer o plano estratégico nacional no campo da energia, né? E com o pré-sal ele tem todas as condições de dizer, não, eu vou produzir, em 2020 eu vou produzir tanto, em 2030 tanto, em 2040 tanto, em 2050, está entendendo? E da onde e como. Essa é o que dá propriedade do bem, do subsolo ao Estado brasileiro, porque na legislação hoje, atual não é assim. O petróleo é de quem o produz, a concessão é a concessão de exploração e produção com a titularidade e propriedade do petróleo. Então isso, quer dizer, tem que mudar a lei. Tem que mudar a lei. O governo tem aquele grupo interministerial que está trabalhando, porque tem uma parte desses blocos já concedidos, que o governo diz que o governo certamente vai honrar, o petróleo que sair desses blocos para a área não concedida vai ter que também ser produzido. Então, é uma coisa que eles chamam de unitização dos campos, que isso já está... as letras dos contratos que a ANP tem assinado nas concessões, isso aí já está coberto. Muito bem. O negócio é o óleo que não está concedido, é o petróleo e o gás que não estão concedidos, estão fora dessas acumulações já descobertas. Isso tem que ser vai ser um projeto de lei que o governo vai enviar ao Congresso Nacional. E, na minha opinião, como empregado da Petrobras, na minha opinião, a Petrobras tem que ser operadora, não proprietária do petróleo. Na minha opinião pessoal, a Petrobras é operadora, porque, afinal, foi a Petrobras que descobriu, que somos nós que temos, até agora, a maior competência para colocar em produção esses campos. Então, não será nada muito diferente, nada, né, que a Petrobras seja operadora, seja contratada para o governo para operar esses campos. Uma contratação, é um contrato de serviço quase, não é mesmo? E aí, mais o petróleo sendo propriedade do governo. Aí é a minha posição, né? Porque é isso que vai dar condição ao governo de fazer um planejamento estratégico no campo da energia para um país que é gigantesco, né? Como eu disse, a gente consome 1.800.000 barris por dia. Esse país é para consumir 3 milhões a 4 milhões. Nós não temos ferrovias, né? Não temos cabotagem, é tudo sobre pneus, né? Então, a hora que esse país começar mesmo né, nós vamos, inclusive tem aumentado, o consumo de combustíveis tem aumentado, ainda que o etanol tenha entrado na matriz, mas o consumo de combustível, gasolina, diesel, tem aumentado tremendamente nesses últimos anos. Foi retomar um pouquinho o desenvolvimento, a gente já cresceu bastante. Boa noite, meu nome é Roberta, eu queria saber o senhor comentou a porcentagem de ações da Petrobras de serem 40% nossas e 60% de outras nações. Eu queria saber quais nações são essas e que risco a gente corre do pré-sal não ser nosso. Bom, vamos lá. Isso, quer dizer, quando houve a quebra do monopólio, né,
ela foi acompanhada de uma abertura do capital da companhia, né? O governo, então, vendeu as ações, né? Nós fomos registrados na Bolsa de Nova York, então as ações da Petrobras estão na Bolsa de Nova York. 30% na Bolsa de Nova York, são os principais acionistas, são fundos de pensão, essas coisas, né? Gente que aplica a longo prazo, porque petróleo é longo prazo mesmo, né? E 30% na Bolsa de São Paulo aqui, né? Na mão de privadas, né? E 40% o governo, como eu disse, o governo mantém os 51%, é mais, é 52, 53, que o BNDES são as ações lá, né? E é o poder que dá as Assembleias Gerais, que definem diretoria e conselho de administração, né? A lei que quebrou o monopólio não contemplou a manutenção, não contemplou a possibilidade de quebra possibilidade da perda de controle do governo sobre a Petrobras. Teve aquela coisa da carta, se lembra, né? Aquela coisa lá. Então, quer dizer, não vejo, legalmente, não vejo possibilidade do governo perder o controle da companhia. Agora, temos que ficar de olho. Todo mundo que é contra tem que ficar de olho, porque aí, né, 51%, 52% é um percentual muito pequeno. Por exemplo, uma dificuldade que a gente tem é emitir novas ações, está entendendo? Isso aí é problemático, porque, de acordo com a legislação, se não tomar cuidado, a gente acaba perdendo 1%, 2% das ações com direito a voto, né? Mas o pessoal lá está bem atento para isso, isso aí não está em cogitação. Agora, você falou o negócio do pré-sal, né? É aí que está, quer dizer, quem vai resolver é a sociedade brasileira. Isso tem que ser nova lei, né? Por que tem que ser nova lei? Porque muita gente, não, por que não aplica a mesma lei? Aliás, é um argumento que sempre está vindo à tona. Por que não aplica a mesma lei que tem que tivemos até agora no pré-sal que não está contratado? Simplesmente por quê? Porque a lei anterior, a lei que está em vigor, contempla, na sua essência, o risco exploratório. Por isso que dá propriedade a quem o produzir. Que o cara vai botar um capital de risco, que ele, para colocar como incentivo, que ele coloca aquele capital e corra o risco exploratório, que é muita grana, né? Um poço desse não fica por menos de 100, 120 milhões de dólares, cada poço, né? Então, ele para botar aquela grana ali, ele tem que ter um atrativo. E esse atrativo, ele vai correr o risco, esse atrativo é a propriedade do petróleo que ele achar. No pré-sal acabou isso, não tem mais risco exploratório, né? Então, fere, mata, enfim, extingue a racionalidade dessa lei, a racionalidade industrial, econômica dessa lei que está em vigor. Não dá para a gente... Por isso é que, se abrissem para as novas licitações, para os novos blocos, como a ANP chegou a pensar em fazer, e o presidente mandou retirar, cada bloco desse ia render 1, 2, 3 bilhões de dólares. Para 10, 20 anos de exploração e produção, quer dizer, isso aí fica na mão de terceiros, não é mesmo? Então, a atual lei está ferida de morte, por causa da racionalidade econômica, foi diluída nisso, não existe mais, porque não existe mais o risco exploratório. Os geólogos mapearem as anomalias e encontrar petróleo. Como é? Não, são fundos privados, não são fundos oficiais, não. Pelo menos que eu tenho informação, não vejo. São fundos privados, principalmente aqueles fundos de pensão, né, que andaram aí, nessa confusão que está acontecendo, né? Eles andaram também envolvidos, essa coisa toda, mas já são fundos de pensão. A gente que aplica para longo prazo mesmo, a indústria petrolífera está entendendo. E aqui no Brasil também, fundos de pensão das próprias estatais aplicam muito em ações da Petrobras e são proprietários. Nesses 60%, tem muito fundo, inclusive fundos de ações de empresas estatais, né? Opa. O congresso que nós temos é produto... Isso, mas o congresso que nós temos é produto da expressão de nossa vontade. Aliás, é uma coisa interessante, já que você, desculpe tratar de você, porque nós não vivemos uma democracia. Muita gente acha que o Brasil é uma democracia. Não é, não. A democracia, a regra básica da democracia é um cidadão, um voto. No Brasil não é assim. A Câmara Federal tem, cada estado tem no mínimo 7 e no máximo 70 deputados. Se for comparar a representatividade
de um voto do estado do Amapá, por exemplo, ele vale 300 vezes que vale um voto de vocês aqui no estado de São Paulo. Porque ele lá, com 180, 200 mil eleitores, elege 7 deputados. E em São Paulo, com dezenas de milhões de eleitores, só elege 70 deputados. Então, a gente não vive numa democracia. Por quê? Porque essa Constituição foi preparada, não sei se vocês se lembram, o pessoal da minha geração se lembra, foi preparada pelo Congresso da ditadura. Não foi? Nós não dissolvemos o Congresso e elegemos um Congresso constituinte. Isso não foi. Essa Constituição tem os mesmos vícios de representatividade que tinha o Congresso da ditadura, que queria o pessoal do período ditatorial, é restringir a participação das pessoas, né? Então, aí você pergunta, o Congresso, não é? O Congresso, guardadas essas dificuldades que nós temos, né? Porque São Paulo tinha que ter 500 deputados federais, se o Acre tem 7, se o Amapá tem 7, né? Mas não tem, São Paulo tem só 70, né? Então, guardadas essas dificuldades, é o Congresso que nós temos, aí é produto do nosso voto. Opa. Sim, mas o que vai fazer? É aí que está, é o que eu digo, está nas nossas mãos, como cidadãos e participantes. Opa. E na mão dessa gurizada aí que está participando agora, né? Da vida política brasileira. Como foi para um viés político, eu sou Fábio, faço doutorado em Química na UFSCar, mas estou aqui no debate. Eu vou começar pela questão política, para depois a questão científica, que é a última. Eu estava na reunião em Brasília, eu sou da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, estava na reunião em Brasília, onde o Lula abriu a discussão do novo marco regulatório para os estudantes, chamando que tem a questão do novo marco regulatório, uma necessidade de novo marco regulatório, e depois, logo depois dessa reunião, foi chamada uma reunião pela Federação Única dos Petroleiros e lançou uma campanha que está passando abaixo-assinado, só para que todos conheçam, que é chamado O Pré-Sal é Nosso, que é uma campanha que está se desenvolvendo para 1.300.000 assinaturas, num projeto de lei de iniciativa popular, para que o petróleo seja de propriedade do Brasil. O abaixo-assinado está passando e as entidades do país estão correndo para recolher essas 1.300.000 assinaturas para levar a voto no Congresso Nacional, pressão popular, porque se deixar, o Congresso não vota. Que a posição da Comissão de Energia do Congresso é, por enquanto, não meter a mão e deixar que o Executivo tome essa posição. Então, a decisão das entidades foi um projeto de lei de iniciativa popular que está rodando, depois todo mundo participar aí para poder ajudar a acarretar essas 1.300.000 assinaturas. Então, a Associação Nacional dos Pós-Graduandos está nisso. Isso é questão política para dar um imposto do que está acontecendo frente às entidades do país que já estão discutindo essa questão que o próprio Lula chamou a discutir e nós respondemos positivamente. Nós vamos discutir querendo que o pré-sal seja nosso. E uma questão científica, eu sou da área de corrosão, na última reunião Nacional de Engenharia de Materiais, do Congresso Nacional de Engenharia de Materiais, a gente fez uma discussão sobre as diferenças entre o pré-sal, o petróleo pesado e o leve para corrosão. E não chegamos o expositor não conseguiu dizer quais são essas diferenças. Então, estou pedindo para você, se puder me dar essas diferenças, onde eu posso arrumar, porque a gente está fazendo um estudo de corrosão no laboratório e ainda precisamos ter uma ideia das diferenças desses dois petróleos. Muito bem. Esse posto que eu visitei hoje, nós já estamos aplicando material especial, de metalurgia especial, que eu não sou químico, mas é chamado supercromo 13, né? Mas a indústria siderúrgica brasileira tem que estar preparada para produzir em grande quantidade essas tubulações com esses aços especiais. Esse que nós temos, aplicamos nesse posto, estamos utilizando o poço, é de uma reserva que a Petrobras tinha de anos. É uma reserva que nós tínhamos em estoque, né? Mas nós já estamos, o Instituto Brasileiro de Siderurgia já se interessou por isso, para começar a produzir esses aços especiais. É tudo, realmente, como você fala, é tudo especial para resistir à grande quantidade de CO2 que tem no petróleo e no gás produzido. Mas essa é uma área que está andando, né? Agora, como eu disse, nós temos que ter um plano de fabricação em larga escala pelas siderurgias brasileiras, né? Porque nesses primeiros 2, 3 anos, isso vai ter que tudo ser importado. Mas é uma coisa importante, sim. Guilherme, você poderia precisar melhor o significado da Petrobras ser operadora? Quer dizer, o que isso dá a ela? Interessante. Tá bom. É o seguinte,
empresa de petróleo, como é que eu vou dizer? Não é um banco. Não é um banco de investimentos. A competitividade entre as empresas de petróleo está no conhecimento, mas no saber fazer. Não basta conhecer só. Tem que saber fazer, tem que saber operar. Quer dizer, nós estamos operando em 2.200 metros, 2.400 metros de lâmina d'água aqui na Bacia de Santos. Né? Por quê? Porque nós já operamos na Bacia de Campos. Né? Águas profundas, aquela história que já é do conhecimento da sociedade brasileira. Quer dizer, cometemos erros na base do erro e aceito. Isso é um processo que custa caro, mas que nos dá a capacidade e a capacitação de operar, de fazer, enfim, de fazer as coisas. Não é mesmo? A empresa de petróleo que perde isso, ela perde a competitividade. Ela passa a ser, como tem várias outras pequenas aí, que são investidoras no setor petrolífero. Elas têm o seu setor petróleo, tem engenheiros de petróleo, tem geólogos e tudo mais. Mas pode contribuir, Ricardo. Acho que é interessante você comentar sobre o ponto de vista do desdobramento industrial também. Não, pois é fundamental, é verdade isso. Então, a Petrobras tem que continuar operando para manter a nossa competência de empresa petrolífera. Né? E às vezes o presidente da República diz, foi inclusive a Petrobras que descobriu, porque também tem isso, a abertura do setor. Bom, vamos lá. A lei do petróleo no Brasil não é a lei do petróleo no Brasil. A lei do petróleo no Brasil é a lei de exploração e produção de petróleo no Brasil. As empresas estrangeiras não estão interessadas, por exemplo, na construção de uma refinaria no Brasil. Elas estão interessadas na exploração e produção do petróleo brasileiro. Então, a lei do petróleo, essa não é a lei do petróleo, é a lei de exploração e produção do petróleo no Brasil. Então, a busca por reservas, a apropriação de novas reservas, de novas produções, isso é que marca, quer dizer, que dá a robustez de uma empresa de petróleo. Então, isso apenas uma explicação. Mas nós temos que continuar a fazer as coisas, está entendendo? E não, a gente descobre, aí vem a Exxon, vem outras empresas, e vem sempre na nossa espuma, né? Então, fazer as coisas, como eu disse, operar é que dá a nossa competência. E o Ricardo lembrou bem. Por exemplo, nós temos, a empresa, até por imposição do governo, nós temos que colocar as nossas encomendas no Brasil. A empresa estrangeira não tem nenhum compromisso, nem pode ser obrigada a isso. Né? Então, o fato da Petrobras ser escolhida como operadora dessa gigantesca mancha azul que nós temos aí, é a garantia que as encomendas de máquinas, equipamentos, né, de desenvolvimento tecnológico, de novos conhecimentos, vai ficar no Brasil. Porque é uma empresa do governo, controlada pelo governo, e que certamente vai colocar a produção nacional como prioridade em relação ao fornecimento estrangeiro. Então, tem isso aí também que é muito importante. Há não muito tempo atrás, algumas semanas atrás, ouviu-se algumas notícias aí sobre uma possibilidade de uma nova empresa para a exploração do pré-sal. Chegaram até a nominar a Petrosal. Né? Tecnicamente, isso é viável como empresa ou isso são os lobos, talvez grandes lobos, tentando avançar num provável nicho político e financeiro? Não, é o seguinte, até onde eu estou informado, quer dizer, quem é que vai gerenciar a exploração e a produção nessa grande mancha azul que está mapeada, né? A União, ela não tem, ainda que ela não seja proibida pela Constituição, assim falam os advogados, ela não há o histórico da União operar as coisas diretamente, né? Então, o modelo que se discute, né? Eu não sei nem, estou vendo que eu sou informado. O que está sendo discutido lá naquele grupo interministerial, eu não sei, nem tenho autoridade nem competência para dizer nem sei o que estão discutindo. Mas que seria o governo criar um escritório não operador, né, que trataria da gestão das atividades nessa grande área. Né? Seria um escritório não operador. Isso, aliás, é a ideia do senador Mercadante. Né? É um escritório não operador que ele vai ser o órgão do governo que vai gerir a exploração e produção nessa grande área. Mas não vai ser
a ideia do senador Mercadante é um grupo pequeno, né, que vai contratar os serviços para operarem essa grande área, serviços de exploração e depois de produção, né. Então, a criação desse escritório, né, seria para compor esse quadro da União ser proprietária do petróleo, né, produzido, e ter efetivamente uma gestão direta sobre os cronogramas, sobre a estratégia de exploração e produção desse petróleo. Agora, na minha visão, tendo que contratar a Petrobras como principal operadora, como serviço, para prestadora de serviços para esse escritório do governo. Então, esse escritório do governo não seria outra empresa, né? Quer dizer, a informação que eu tenho, o que tá sendo discutido. Você falou de todo o potencial de extração de petróleo que o pré-sal oferece e tal. Porém, o Brasil não é autossuficiente em refino de petróleo, né? A gente vende material bruto para ser refinado em outros países e a gente compra o petróleo novamente. Eu gostaria de saber o que está sendo feito nesse outro viés para aumentar a malha de refinaria do petróleo no Brasil, para poder, então, como fala, colocar mão de obra, né? Isso mesmo. Esqueci o nome. É isso mesmo. Mas a pergunta faz todo sentido, né? Porque senão a gente paga toda a produção que eles colocam, né? Todo o dinheiro que eles colocam, mais os juros, mais o lucro que eles têm, e a gente poderia estar desenvolvendo todo um trabalho aqui no nosso país. O que está sendo feito nesse sentido? Muito bem. Quer dizer, houve, nas 2 últimas décadas, houve praticamente uma extinção do investimento em refino no Brasil, né? Quer dizer, aquele era um plano, né, enfim, dos governos anteriores de abrir o setor petrolífero brasileiro. Então, a estatal sofreu isso, quer dizer, era para uma estatal ficar uma estatal, né, com uma pequena parte do setor petrolífero nacional. Isso era um plano. Eu até estava conversando com o professor Orno, nem critico isso não, porque foram governos eleitos pelo povo. Então, é a vontade popular que se manifestou ali, né? Muito bem, o que é que temos hoje? A partir de 2004, né, a empresa começou a investir pesadamente em refino, em 2 coisas. Primeiro, aumentar a capacidade de nossas refinarias de refinar o petróleo brasileiro, né? Hoje estamos aí, não sei, 90 e poucos %, mas a área de refino está investindo pesadamente para aumentar essa capacidade. Segundo, seguinte, em novas refinarias, está entendendo? Quer dizer, é a refinaria do Nordeste, em Recife, e as 2 refinarias do outro Nordeste, 2 chamadas Premium. Essas refinarias vão refinar inteiramente o petróleo nacional, né? Então, os investimentos no refino, você veio aí, são investimentos também consideráveis. A empresa, então, está vendo a coisa sistemicamente, está vendo todo o processo produtivo, desde exploração e produção até a parte de refino. E o refino, é uma coisa também que tem que ser dita, está investindo pesadamente na qualidade dos produtos. Porque também tem isso. Nas 2 décadas que nós não investimos no refino, também não investimos em qualidade dos produtos. Essa confusão que deu aqui em São Paulo, inclusive, entrou, né, a CETESB, entrou o ODED de Grajev, aquela confusão toda que deu, que acabaram assinando um termo de compromisso, foi produto de 2 décadas que não teve nenhum tostão de investimento no refino. Nós estamos investindo em qualidade de produto, né? E o investimento em qualidade de produto, diga-se de passagem, ele não é pago pelo consumidor. A qualidade do produto passou a ser um direito do consumidor, e não uma questão que o consumidor vai pagar no final. Não vai, né? Qualidade de produto passou a ser um direito mesmo do cidadão, direito da cidadania. Então, nós estamos investindo pesadamente sem ter o retorno. Quer dizer, o investimento, do ponto de vista financeiro, puramente, aquele não vai ter retorno. Vai ter retorno na posição da companhia em prover a sociedade brasileira com produtos cada vez de melhor qualidade em termos de meio ambiente, né? Então, a sua pergunta é válida, e com as 3 refinarias que serão construídas, esse problema vai ser inteiramente solucionado, inclusive, porque uma das opções que o governo está fazendo é o seguinte: em vez de você exportar petróleo bruto, é melhor você exportar combustíveis de boa qualidade,
com valor agregado. Então, a remuneração da exportação de combustíveis é muito maior, claro, do que se a gente exportar petróleo bruto. Então, está tudo dentro de uma racionalidade de melhorar as condições da companhia e da sua contribuição para, enfim, para que o governo aufere da empresa como acionista majoritário na maior parte dos seus lucros, né? Então, é isso mesmo. E eu gostaria de agradecer ao Guilherme Estrela pela excelente palestra, pelo debate e por ter reavivado as nossas esperanças em relação ao petróleo.